Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai finalizar a questão da formação dos estados modernos, trazendo então a formação da França e da Inglaterra e as principais características que giram em torno da formação desses dois importantes estados modernos. Lembrando aí que faz parte, né, esse processo de formação está fazendo parte do fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, e que a Idade Moderna, essa importante fase histórica, principalmente para a história das nações europeias, vai ter como regime esse absolutismo monárquico dentro da política e dentro da economia o mercantilismo, que são os dois braços então atuantes desse Estado moderno. Então a gente já olhou Portugal e Espanha na aula anterior e para a aula de agora a gente traz aspectos gerais dos Estados modernos da França e da Inglaterra. Bom, então a gente pode só relembrar algumas características gerais dos estados modernos, né? Estamos falando naquele processo onde já saímos então do feudalismo. Aqui nós temos três momentos históricos acontecendo: a antiguidade, o feudalismo e, por fim, o Estado moderno, que faz parte aí dessa transição do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, trazendo esse Estado moderno com essa nova organização política e essa nova organização econômica, que fez parte aí da Idade Moderna, também conhecida como Antigo Regime. Bom, as principais características para os estados modernos: burocracia administrativa, tropas militares permanentes, unificação das leis, aplicação da justiça e a unificação do sistema tributário e econômico são aí algumas características dos estados modernos. Também teremos a questão das fronteiras, a delimitação do território nacional, a questão da aplicação da justiça também, a delegação de funções, partia do rei, então, essa figura central de todo o Estado moderno, delegar funções, nomear cargos, certo? Nomear os seus súditos, estabelecer taxas comerciais, fazer acordo com outras nações. Tudo isso tendo origem, então, na figura central em torno do rei, e a partir dele todo o Estado moderno, então, funcionava. Outras características dos estados modernos: delimitação das fronteiras, que a gente já disse, uma moeda única, unificação dos impostos, formação de um exército, concentração de poderes nas mãos do rei, que a gente dá o nome de absolutismo monárquico, manutenção dos privilégios da nobreza, formação de um corpo burocrático, unificação de pesos e medidas e a imposição da justiça real. Lembrando que os senhores feudais, nesse momento, vão fazer parte dessa nobreza que estará ali juntamente com o rei, numa classe totalmente privilegiada. E aí, lembrando quem são as classes sociais do Estado moderno: nós temos o rei, a nobreza, o clero, que vai representar a instituição religiosa, e por último nós teremos a burguesia e os demais indivíduos da sociedade, que a gente costuma falar de povo ou restante da sociedade. Todo o grupo que vai compor a sociedade faz parte então dessa grande base social, juntamente com a burguesia. Lembrando que essas duas classes, tanto a sociedade em si, de todos os trabalhadores, desde o campo até as cidades, e a burguesia é a classe que vão pagar o imposto, vão sustentar o Estado moderno, vão pagar a vida da nobreza. Então vai ter um processo de desigualdade social bem intenso também para a Idade Moderna. Então, lembrando aí as quatro características principais. Se trata, então, de um antigo regime, que é esse modelo de política e economia que vai fazer parte da Idade Moderna, tá? Então, o Estado moderno também leva esse nome de antigo regime, e aí trazendo esse absolutismo monárquico, essa política centralizada nos interesses do monarca, o mercantilismo como a economia da Idade Moderna, esse conjunto de ideias econômicas que vai fazer parte do Estado moderno, tem esse nome de mercantilismo, e o direito divino do soberano, que nós já tratamos na aula anterior, que vai falar justamente da ideia de que o governo do rei vinha também com o governo da vontade divina, como se o rei, como se os seus interesses estivessem sendo abençoados pela religião e pela vontade divina também. Então vai ter esse direito divino dos soberanos para essa imagem, para essa figura real.
Bom, lembrando desses tópicos, a gente pode então avançar aqui para a França, né, e estabelecer então as principais características para a formação dos estados modernos, no caso da França. O processo se deu ao longo do reinado das dinastias Capetinge e Valois, no entanto, será com a dinastia Bourbon que se consolidará os monarcas absolutistas da França. Quando falamos em França, estamos falando da nação moderna que mais bem representou esse absolutismo monárquico, esse antigo regime, ok? Então, a França é o Estado moderno que melhor representa o Estado absolutista, o Estado de antigo regime, todo esse Estado moderno que vai vigorar durante a Idade Moderna. Teve início com Felipe II, lá no século XII, né, começou com uma rivalidade com os ingleses no norte da França. Então, tudo vai começar por causa de uma rivalidade com os ingleses. Os ingleses eles vão ter interesse no norte da França, os franceses vão se aproveitar disso e vão acabar fazendo sua aliança interna, sua união em torno dos interesses também de várias pessoas ali na França, né? Tudo para buscar uma melhor consolidação do próprio território francês. E a partir disso, então, você vai ter essa disputa pelo norte da França, né? E vai ter uma vitória francesa, isso é muito importante. Essa vitória francesa, então, vai permitir essa união, essa aliança, né? Esse fortalecimento do Estado moderno francês que estava surgindo ali na época. Então, essa vitória francesa vai garantir a união política, a união territorial, e aí, conforme o tempo vai passando, nós teremos então a ampliação dos poderes reais de acordo com os monarcas que vão surgindo ali. Cada monarca vai fazer parte desse processo de estar conquistando cada vez mais poderes. Temos com Luís IX, Felipe o Belo, todo processos e reinados para o fortalecimento desse Estado francês. Felipe IV é um rei muito importante porque ele vai fazer parte de um evento conhecido como Cisma do Ocidente, onde ele vai ter tantos poderes que ele vai interferir até mesmo na questão da igreja, onde ele vai nomear o próprio Papa e aí vai acabar estabelecendo uma rivalidade com a Igreja Católica, que tinha sede em Vaticano, lá na região da Península Itálica. E com isso, então, nós teremos todo esse processo de fortalecimento dos estados reais para a nação francesa. Além desse cisma do Ocidente, nós também teremos a Guerra dos 100 Anos, que vai ser uma guerra, depois da guerra pelo norte da França, vai ter uma outra guerra bem mais importante, conhecida como a Guerra dos 100 Anos, estabelecida novamente entre França e Inglaterra, onde aqui tivemos a participação da lendária Joana d'Arc no governo de Carlos VII. Carlos VII ganha a guerra e quando ele ganha, definitivamente o Estado francês é consolidado, passando então a existir uma centralização política para os monarcas franceses. Então é a consolidação a partir da Guerra dos 100 Anos, é a consolidação do Estado francês, desse absolutismo monárquico. Então, no caso da França, precisou ter várias guerras, já uma rivalidade com os ingleses pelo norte da África, vai ter a questão do cisma do Ocidente, os monarcas franceses tendo aí uma rivalidade com a própria Igreja Católica, e também vai ter a questão da Guerra dos 100 Anos, uma guerra travada com a Inglaterra. Nesse momento da Guerra dos 100 Anos, a França ganha essa guerra, consolidando então todo o seu processo de formação política e de formação de Estado moderno. Seguindo, então, a gente vai aqui para a Inglaterra, e a Inglaterra também precisa passar por vários processos de crise. Ela já tinha perdido os eventos para a França, tanto pelo norte, a disputa pelo norte da França, como a própria Guerra dos 100 Anos, e depois da derrota para a França na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra vai ter uma crise interna. Então, duas casas muito importantes da Inglaterra vão disputar pelo trono inglês, que é o que a gente chama de Guerra das Duas Rosas. Então, a Guerra das Duas Rosas marcou essa crise interna dentro do território inglês. Após a derrota para a França na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra participa de uma crise, de uma guerra interna, conhecida como a Guerra das Duas Rosas. Por que duas rosas, né? Porque
São duas casas inglesas disputando, são duas famílias poderosas disputando o trono inglês, e cada brasão da família era representado por uma rosa. É por isso que a gente dá o nome de Guerra de Duas Rosas. De um lado, Lancaster, representado pela rosa vermelha, e do outro lado, York, representado pela rosa branca. E aí, no final, quem ganha essa guerra? Quem ganhou a Guerra das Duas Rosas? Não foi nenhuma casa nem outra, né? O conflito foi encerrado com a ascensão da família Tudor, né, que é representado por Henrique VII. Henrique VII, então, vence esse confronto, coloca aí uma certa estabilidade nessa disputa por essas duas casas importantes, e ele, de fato, era descendente tanto do Lancaster, como também era casado com a herdeira York. Então, também foi um processo, quase um símbolo de união e de aliança, né, um momento de estabilidade entre essas casas inimigas. Então, você tem a família Tudor, representado pelo monarca, né, que vai ser um monarca muito importante, Henrique VII. Ele era descendente do Lancaster, mas ele era casado com uma herdeira York. Então, isso meio que estabeleceu um equilíbrio por essa disputa. Só aí com a Guerra das Duas Rosas é que houve de fato a supremacia do soberano sobre os senhores feudais, é que houve de fato aí a consolidação do absolutismo monárquico inglês, né, da construção e da consolidação do Estado moderno na Inglaterra. Entre todos os reis, um rei que vai se destacar é Henrique VIII, filho de Henrique VII. Tá? Henrique VIII, ele é um poderoso rei que vai participar da reforma religiosa que vai acontecer na Inglaterra também, e ele é pai de uma importante rainha da história da Inglaterra, que é a rainha Elizabeth, que é uma das rainhas mais famosas e mais conhecidas da história da monarquia inglesa. Bom, então nós temos, a partir da Casa Tudor, nós temos esse processo de centralização política, organização social e essa supremacia sobre as agitações sociais da época. É a partir dessa família Tudor que você vai, então, ter um processo de consolidação inglesa e a formação e a construção do Estado moderno inglês. Só recapitulando, Portugal e Espanha nesse momento já são estados modernos. Depois tem o caso da França, que ganha dos ingleses em vários momentos, principalmente na Guerra dos 100 Anos, né, onde você vai ter a figura lendária de Joana d'Arc atuando ao lado dos franceses. Ela foi tão importante que hoje ela é considerada uma santa e padroeira da nação, e padroeira da pátria francesa. Isso aconteceu em 1920, essa canonização de Joana d'Arc. Então você vai ter essa guerra muito importante da Guerra dos 100 Anos, onde vai trazer aí a história de Joana d'Arc, né, essa Guerra dos 100 Anos, essa mulher lendária, filha de camponeses humildes, ela lutou ao lado dos franceses e ajudou aí no processo de consolidação do Estado moderno francês. Lembrando que após essa Guerra dos 100 Anos, Joana d'Arc foi considerada inimiga do Estado francês, considerada bruxa, herege e foi aí condenada à morte, tá? Então temos a Guerra dos 100 Anos como esse importante evento, tanto para a história do Estado moderno francês, quanto também para a história do Estado moderno inglês. A França ganha a Guerra dos 100 Anos e se consolida como Estado moderno forte, e a Inglaterra precisa então passar por outro evento interno, conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Tá? Guerra dos 100 Anos aqui ocorreu ali no final do século XIV para o século XV, 1337 a 1453, e a Guerra das Duas Rosas, lá no caso da Inglaterra, vai acontecer depois da Guerra dos 100 Anos. Então, a Guerra dos 100 Anos é um evento muito importante mesmo, que vai tanto favorecer a consolidação do Estado moderno francês, como vai abrir espaço para outros eventos para o Estado moderno inglês. Então é isso. Portugal e Espanha já são estados modernos nesse momento da história, e aqui tivemos o caso da França se consolidando como estado moderno após a Guerra dos 100 Anos, e a Inglaterra se consolidando como estado moderno inglês a partir da Guerra das Duas Rosas. Tudo mais ou menos acontecendo entre os séculos 13, 14 e 15, esse longo processo de formação dos estados modernos. Então é isso, boa aula e até o próximo vídeo.